vamos fazer algumas questõezinhas. Essa vai ser a última aula do módulo 2, para encerrar a respeito dos órgãos normativos. Então, vamos fazer questões a respeito do Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, vamos lá. Uma questão antiguinha aqui da CESP, mas que ajuda a gente a fixar algumas coisas e rever outras. Com relação à área de seguros, resseguros, previdência privada, capitalização, julgue o item. Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro, fixar diretrizes e normas de política de seguros privados e regular a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados e aplicar as penalidades previstas em atribuições da CVM. Em algum momento foi dito bolsa de valores, bolsa de mercados futuros? Não, então não tem nada a ver com a CVM. Isso daqui está muito ligado e está falando que está subordinada ao Sistema Nacional de Seguros Privados e está estabelecendo diretrizes gerais, estabelece diretrizes normativas, é um conselho. E esse conselho está dentro do mercado nacional de seguros privados, não é a CVM. A CVM é uma entidade supervisora que está ligada ao mercado de capitais e que regula a bolsa de valores de mercados futuros. Próximo. É competência privativa do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, vamos lá. Fixar as características gerais de contratos de seguros. Isso é uma competência privativa? Sim, gente, é uma competência privativa do Conselho Nacional de Seguros Privados. Não é outro conselho que faz isso e que regula a respeito de seguros privados. A gente tem as outras partes ali que fala autorizar a movimentação e operação de bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia de capital das reservas técnicas e dos fundos. Não tem nada a ver com o Conselho Nacional de Seguros Privados. Efetuar a liquidação de sociedades seguradoras que tiverem cassado a autorização para funcionar no país. Pensa aqui, autorizar, efetuar, proceder, propor. Daí aqui está falando propor diretrizes de política monetária e cambial para apreciação do Conselho Monetário Nacional. Gente, não tem como. Essa aí aqui é para confundir para quem acha que o Conselho Monetário Nacional está acima dos outros conselhos. Ele pode ser o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, mas ele não está acima dos outros conselhos. Então, não tem como o CNSP propor diretrizes para apreciação de um outro conselho, tá? É ele mesmo que vai realizar as diretrizes, tá? Então, isso daqui está totalmente errado. Próxima. Com relação à área de seguros, resseguros, previdência privada, capitalização, julgue. Fazem parte do Conselho Nacional de Seguros Privados o ministro da Fazenda, um representante do Ministério da Justiça e um representante da Comissão de Valores Imobiliários, entre outros. Está certo ou está errado? Certo. Apesar da ressalva, né, é uma questão de 2002, ela é bem antiga, para achar questões a respeito desses conselhos foi um pouco difícil, porque tem muita coisa antiga, muito antiga, a respeito aqui da composição, né, e das funções, então elas estão desatualizadas. Então aqui, só de novo uma observação, aqui atualmente a gente tem o ministro da Economia, mas isso não vai deixar errado, né, a gente entende que o ministro da Economia foi uma substituição ali, uma fusão de ministérios. E, de novo, lembrando, é um representante do Ministério da Justiça, não é o ministro da Justiça, é um representante da Comissão de Valores Imobiliários, é um representante do Banco Central do Brasil, não é o presidente dessas duas autarquias e nem o próprio ministro, tá? Próxima. O sistema securitário desenhado no Decreto-Lei 73/66. Gente, percebam, é uma questão da ESAF, ela é antiga, a ESAF não existe mais, mas vocês percebem que o que foi dito no enunciado? Foi dito Decreto-Lei 73/66. Ele falou do que ele está falando? Ele está falando, ele só comentou, né, que é o sistema securitário. Então, eu poderia saber que está ligado a seguros. Mas se não tivesse aquilo ali, só o decreto, então por isso que às vezes parece que é bobagem, mas é importante que a gente saiba, pelo menos, a lei, o decreto, o artigo, às vezes, principal da Constituição a respeito daquilo. Pode parecer loucura, mas é importante que isso exista. Então, determinar as competências dos reguladores e fiscais da atividade securitária o sistema, ele é desenhado e ele visa
Então, é o sistema securitário desenhado no decreto-lei, ele visa determinar as competências dos reguladores e fiscais de atividade securitária. Essa daqui que é a alternativa certa. Mas o decreto-lei 73 e 66, ele vai falar a respeito do Conselho Nacional lá de Seguros Privados, a respeito de seguros privados. Então, se não tivesse ali a palavra securitário, eu poderia te perguntar, é CMN, CNPC? Então, é importante saber, tá? Ordenar a atividade de seguros separando os privados daqueles públicos, ó, daí aqui ordenar, dispor, delimitar, excluir, daí aqui tá falando já misturando com o Banco Central do Brasil. Então, cuidado com essas alternativas, tá? Não vamos nos confundir. Então, letra A, resposta correta. A superintendência, essa daqui eu coloquei só para a gente dar um spoiler, né, do que a gente vai ver, mas tá ligado à questão da previdência complementar. Para vocês verem, quase não encontrei questões a respeito especificamente do Conselho Nacional de Previdência Complementar, foi muito difícil encontrar, não encontrei. E tem a respeito de outras coisas, mas não do que eu queria aqui para vocês. E então, por isso que não valia a pena, sabe, fazer toda aquela apresentação da legislação, sendo que muita coisa ainda vai ser modificada, tá? Tá tendo muita reestruturação no órgão. Então, a superintendência, né, a Previc, que ela está diretamente subordinada ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, ela vai fazer o quê? Ela vai fiscalizar as atividades de fundo de pensão. Então, sempre quando aparecer fundo de pensão, tá ligado à parte de previdência complementar, tá bom? E na próxima aula, no próximo módulo, vamos iniciar um novo módulo, que a gente vai falar das entidades supervisoras, para vocês conhecerem. Mas sempre, aqui no Sistema Financeiro Nacional, nesse mini curso, a proposta é apresentar a parte ali do Conselho Monetário Nacional e tudo que está abaixo dele, tá? Então, nos vemos no próximo. Eu fiquei de mostrar para vocês os cardzinhos que eu faço para tentar decorar determinadas coisas, né? Coisa que precisa estar na minha cabeça. Daí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, como eu comentei com vocês, né? Eu faço cartezinhos, tá? A respeito, é uma folha sulfite dividida em 4, que daí dá esse tamanho, mais ou menos. Então, 1/4 de folha sulfite para cada um desses daqui. E o que acontece? Eu ando com isso daqui dentro de um plastiquinho, tá? E daí, nesse plastiquinho, daí eu carrego para tudo quanto é lugar. Por exemplo, eu tô agora com a pandemia, eu não tô saindo, tô trabalhando em casa, mas quando eu ia trabalhar, eu pegava o ônibus, então eu ficava lendo isso daqui, porque auxilia bastante para a gente gravar determinadas coisas, principalmente esses itens de peguinha de prova, sabe? Um detalhezinho que tem na legislação. Então, por exemplo, prazos, eu coloco bastante aqui, tipo, da PPA, da LDO, da LOA, isso daqui me ajudou bastante. Ou os conectivos de português. Então, eu faço de todas as disciplinas a respeito de economia, tudo que me gerar dúvidas ou que eu sei que eu tô tendo dificuldade para colocar mesmo dentro da cabeça, eu utilizo isso daqui. Então, se vocês tiverem também com alguma coisa que vocês estejam vendo aqui ou em outra matéria e que vocês não estejam conseguindo compreender 100%, gravar, não é um problema seu, sabe? É um problema de nosso mesmo. Quando a gente tem que aprender muita coisa, ver muita coisa. É claro, a gente às vezes aprende o geral, mas a prova vem e cobra especificamente um detalhe. Então, não se preocupe, não é um problema ou algo a respeito de você, assim, sabe? Acontece. Então, eu aconselho fazer isso daqui. Se você não quiser fazer no papel, eu faço no papel porque não tenho aparelho de celular para ficar pegando no ônibus. Eu não gosto, sabe, de ficar usando. Então, eu utilizo o papel porque para mim é mais fácil. Mas se você gosta de fazer no celular, você pode fazer. Tem vários aplicativos. Tem eu esqueci o nome. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, que eu utilizava quando eu estava estudando, quando eu tô, né, estudando inglês, que são as palavrinhas, assim, daí você faz, tipo, flashcards mesmo, sabe, para você ir se tomando. Então, há vários aplicativos que você pode utilizar também. Mas é uma dica bem interessante, porque a gente nunca vai saber tudo, mas utilizando isso daqui, daí você sempre acaba revendo, sempre acaba revendo. Tá bom? Espero que te auxilie e qualquer coisa você entre em contato com a gente. Vocês podem escrever aqui nos comentários, vocês podem escrever e-mails, podem escrever lá no blog ou no Instagram,
tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.